Agora, um assunto que fala com todo mundo. Você, por exemplo, tem dormido mal? Você sabia que 4 em cada 10 brasileiros têm algum tipo de distúrbio do sono? Esse dado é da Organização Mundial da Saúde. Os mais comuns são insônia, sonambulismo e até o terror noturno. É verdade, diversos fatores do nosso dia a dia aí contribuem para esses problemas que dificultam muito o nosso momento de descanso, né? A Thalita Oliveira preparou uma reportagem cheia de dicas para vocês evitarem aí esses transtornos e dormir bem, hein? Confira. Quantas horas você dorme por dia? Eu acho que eu consigo umas 3, 4 horinhas só, não? Só isso? E de dia eu fico assim, cansada, eu tendo que ficar tomando um cafezinho para ver se eu desperto. Érica Bronze é empresária e responsável pelas marquinhas de bronzeamento de famosas como Anitta e Preta Gil. Está criando um curso online. A responsabilidade está pesando para ela. Eu tenho notado que antes eu dormia uma noite toda e agora acordo 2, 3 vezes na noite. E se eu for ao banheiro, então, eu acho que pior ainda, é que eu não durmo mesmo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% das pessoas têm distúrbios do sono. Doutor Bressan, quais são os principais sintomas da insônia? A gente só pode falar em insônia se a pessoa tiver pelo menos 3 episódios por semana que ela não consegue dormir há 3 meses. Então, o principal sintoma é não dormir, não conseguir pegar no sono, acordar no dia seguinte irritado, cansado, sem produtividade, com falhas de memória. O nosso sono é dividido em 2 ciclos. O primeiro chama não REM. A sigla REM, em português, significa movimento rápido dos olhos. Essa primeira fase corresponde à maior parte do sono. Inclui a transição entre estar acordado e dormindo. Nela, os nossos olhos ficam quietinhos. Na segunda fase, que é chamada de REM, os nossos olhos ficam se movimentando, apesar da gente já estar dormindo. Os meus 2 filhos tiveram diagnóstico de terror noturno. Na época, a gente não sabia o que era. Então, ele começava a gritar, ele sentava na cama, ficava com os olhos abertos, ele começava a falar. Doutor, o que é o terror noturno? Ele atinge mais crianças, né? Por quê? Então, esse episódio chamado terror noturno atinge de 1 a 6% das crianças, geralmente entre 2 e 5 anos. E a pergunta é por que tão cedo, né? Exatamente que para não ter terror, para não ter essas manifestações, o sistema nervoso tem que estar maduro. O outro distúrbio do sono é o sonambulismo. A pessoa levanta, começa a falar e no dia seguinte não lembra de nada. Normalmente, o episódio de sonambulismo dura alguns minutos, no máximo meia hora. E o que a pessoa, quem mora junto, deve fazer? Porque é perigoso, né? Perto de varanda, objetos cortantes. Então, o cuidado que você tem que ter é acolher e tomar providências para que essas caminhadas não representem perigo. Então, deixa bloqueado o acesso de escada, janela. É mais comum um pouquinho mais tarde, o sonambulismo, em geral, na pré-adolescência, entre 8 a 12 anos, mais ou menos. À medida que o sistema nervoso vai amadurecendo, muitos distúrbios desaparecem. Quantas horas a gente deve dormir por dia? Quanto mais jovem a gente é, mais a gente dorme. Quanto mais vai ficando mais experiente, mais maduro, menos. Mas só para dar uma ideia, mais ou menos, um recém-nascido em torno de 14 a 17 horas, quer dizer, passa mais tempo dormindo do que acordado, né? Com 1 ano já vai mais ou menos caindo para 12 a 15, no adulto, de uma maneira geral, de 7 a 8 horas por noite. Em plena pandemia, tá difícil ter uma noite de sono reparadora. Mas nós preparamos umas dicas valiosas para tentar te ajudar. Anota aí. Determine o horário de dormir e de acordar. 2 horas antes de dormir, nada de café, bebida alcoólica ou refrigerante. Evite atividades aeróbicas à noite. Não use aparelhos celulares antes de dormir. Nunca trabalhe na cama. Anote em uma agenda as tarefas do dia seguinte. Deixe o ambiente escuro, cama e travesseiros confortáveis. Tudo anotado, hora da prática. Tomara que essa sua noite seja reparadora.